Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e as minhas últimas leituras de 2025. Falarei sobre 8 livros finalizados entre setembro e dezembro. Foram 2 livros finalizados em cada mês. E eu precisei refazer essa introdução, regravar esta introdução, porque eu havia esquecido de sinalizar, como é o padrão aqui neste canal, as nacionalidades dos autores. Mas já que estou aqui refazendo este começo, aproveito para desejar para todos vocês um feliz ano novo. Talvez seja estranho ouvir isso no vídeo, porque pelas minhas contas, pela minha programação, este será o 4º vídeo de 2026. Só que os 3 vídeos anteriores foram gravados em 2025. Hoje é dia 2 de janeiro, é o primeiro vídeo que eu gravo efetivamente em 2026. Então, independente da data em que ele for postado, desejo a todos vocês um 2026 maravilhoso. Agora sim, vamos ao que eu vim fazer aqui, que é apresentar o país de origem dos autores lidos: Brasil, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Portugal e Suíça. Agora sim, fazendo um gancho lógico aqui para o primeiro livro que eu apresento para vocês, eu falo sobre Baviera Tropical. Terminei efetivamente em setembro, mas era uma leitura que já tinha começado, estava aí uns 20%, 25% em agosto. Baviera Tropical, da Bettina Anton, publicado pela editora Todavia. É um livro que passou por aqui recentemente, ele esteve naquele 12 livros para você ler em 2026 como uma sugestão de leitura. Por aí você já imagina, caso não tenha visto aquele vídeo, que este aqui é um livro excelente. Esta é uma não ficção sobre a vida do Joseph Mengele, um dos médicos mais famosos que trabalhou para o nazismo e que viveu aqui no Brasil por algum tempo sem ser incomodado. Ele passou 18 anos aqui no Brasil. Não foi incomodado e nem reconhecido por muitas pessoas. Esse livro fala por umas 100, 120 páginas sobre o período, a trajetória do Mengele, trajetória de estudos e da sua dedicação ao Partido Nazista. E depois ele se concentra mais na fuga dele da Alemanha e na vinda aqui para a América do Sul. A princípio para Argentina, depois Paraguai e, enfim, no Brasil. Ele morou aqui no Brasil por muito tempo, morreu aqui, morreu afogado em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo, e foi enterrado por alguém que sabia quem ele era. Então essa pessoa deu um nome falso, sabendo o que estava fazendo, e era uma família que acobertava o Mengele aqui. Uma das muitas. Ele não viveu totalmente anônimo aqui. Algumas pessoas sabiam quem ele era. E, por sorte do Mengele, mesmo pessoas que sabiam quem ele era e não concordavam com ele, tiveram medo de denunciar a sua presença aqui no país. No período em que ele esteve em Serra Negra, aqui no interior paulista, uma das vítimas soube que ele estaria lá. E o que ela fez? Denunciou? Não, e é compreensível que ela não tenha denunciado. Ela ficou tomada de horror e saiu da cidade imediatamente, com medo de que houvesse uma segunda perseguição. Então, além de contar com a própria inteligência para se esquivar das autoridades, o Mengele também contou com um fator sorte muito relevante. Quando eu terminei esse livro, eu tentei, sem sucesso, começar outros 2. A Piscina, da Yoko Ogawa, e A Deus Gana, da Tai Selassie. E eu falo sobre este livro aqui num vídeo específico sobre abandonados. Lá eu comento que eu não lembrava exatamente quando que eu tinha abandonado estes livros, mas para preparar esse aqui eu vi, né, eu consultei as minhas anotações. Eu não estava conseguindo me concentrar muito, não estava rendendo na leitura daqueles 2 livros, e eu estava insistindo na leitura de Nós, do Zamiatti, sobre o qual falarei já já. Eu estava muito brava, porque eu queria ler alguma coisa, mas não estava tendo sorte com os títulos que eu escolhia.
Já que 2 livros mais densos não funcionaram, eu tive uma ideia que foi muito boa: apelar para um livro comercial, um desses livros que são best-seller, e que não é demérito algum, tá? Mas são livros normalmente escritos de uma forma a fisgar o leitor. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu li o livro dos Baltimore, do Joel Dicker, que é um livro que eu tenho no Kindle há muito tempo. Esse livro está encalhado lá há anos. E, gente, que livro bom! Era exatamente o que eu precisava. Um enredo que me prendesse, uma narrativa muito bem escrita e um livro em que eu pensasse a todo momento, sabe? Eu estava fazendo outras coisas e pensava, meu Deus, como é que isso vai continuar? Nossa, e aquela história, hein? Será que isso? Será que fulano isso? Será que fulano aquilo? Era tudo que eu precisava, um livro que me deixasse fazendo 1000 conjecturas a respeito do enredo. E é sobre o quê? O livro dos Baltimore. O Marcus, que é o narrador deste livro, também é um personagem. Ele nos conta a história de sua família, especificamente do seu pai e do seu tio. O sobrenome deles era Goldman. Eram 2 irmãos Goldman com vidas muito diferentes. Então, a própria mãe desses rapazes convencionou chamar os 2 núcleos familiares de os Goldman de Maryland, que era a família do Marcos, e os Goldman de Baltimore, que eram a família do tio. E esse garoto, embora fosse um Maryland, ele tinha um fascínio pelos Baltimore, porque o tio, a tia e o primo viviam num mundo que para ele era o perfeito. Os tios eram ricos, muito bem sucedidos em suas carreiras. O tio era advogado, a tia era médica. Eles moravam numa casa maravilhosa, dirigiam carros lindos, tudo era cheiroso, tudo era lindo, tudo era brilhante. Perfeito, né? Então. Só que isso era a visão dele enquanto criança e jovem. Aparências enganam, nós sabemos disso, e ler histórias de famílias que não são exatamente o que parecem é sempre muito agradável. E esse autor recorre a um recurso que eu amo, que é avanços e recuos no tempo. Então ele começa esse livro em 2004 e nós já sabemos que algo deu muito errado ali, porque ele abre o livro dizendo: amanhã meu primo Woody começa a cumprir sua pena. E nos capítulos seguintes ele conta como foi a infância junto a esses primos. E o tempo todo ele se centra muito em um evento que ele denomina drama. Aconteceu o drama, isso foi antes do drama. E o que é esse drama? Pois é, isso que a gente quer saber ao longo do livro todo. Elaborei 1000 teorias a respeito do que poderia ser, nenhuma delas foi a verdadeira, eu não matei com antecedência o que era esse grande acontecimento que é a atacada final ali para a derrocada dos Baltimore. E gostei muito do desenvolvimento do livro, de como esse drama é apresentado, de como pequenos elementos são nos fornecidos ali aos poucos, de como a nossa curiosidade fica aguçadíssima ao longo do livro. Tanto as partes do presente, em que o Marcos ainda está lidando com consequências do tal do drama, quanto as partes do passado são muito bem escritas. É um livro muito amarradinho, muito redondinho, fácil de ler, mesmo com pouco tempo, como eu estava por estar estudando bastante, com outras demandas, consegui ler tão rápido quanto possível. Eu não lembro exatamente quantas páginas são, mas deve ser em torno aí de 500, tá? É uma publicação da editora Intrínseca com a tradução de André Teles. E cabe uma observação aqui. É um livro que não existiria se essa família soubesse se comunicar minimamente. É uma sucessão de maus entendidos que seriam perfeitamente evitáveis. Mas, se tivessem sido evitados, nós não teríamos a obra. Livrão. A leitura que seria do Clube do Livro, de que eu participo aqui na minha cidade, em setembro, foi A Cachorra, da Pilar Quintana. Só que eu já li esse livro 2 vezes e, como eu estava bastante corrida, decidi não fazer uma terceira leitura. Eu só pincei aqui rapidamente alguns pontos que eu já havia marcado antes e fui para a discussão Paciência.
Ainda falando em Clube do Livro, e agora já entrando em outubro, chegamos ao, acho que o pior livro que eu li esse ano. Eu costumo ser muito respeitosa com as críticas, com as reclamações que eu faço aqui. Estou aqui apresentando as minhas opiniões a respeito dos livros e não uma verdade absoluta. Só que tem um porém. Eu não consigo imaginar um aspecto positivo para enaltecer em Casas Estranhas do Ketsu ou Ketsu, que eu já ouvi as duas pronúncias. Gente, que livro desagradável, que coisa chata de ler. Lembrei de um aspecto que eu posso elogiar aqui. A ideia em si é interessante. Qual que é a ideia? Porque alguns imóveis lá no Japão têm uma planta tão peculiar, com um cômodo sem janelas no meio da casa, com um possível acesso a um outro cômodo que não dá para lugar nenhum. A ideia é interessante, mas a execução, veja bem, os personagens são muito mal desenvolvidos, o enredo é raso e a narrativa do autor não é convincente, não é algo agradável de se ler. Eu parto do princípio de que um bom livro de mistério oferece para o leitor algumas pistas falsas, a chance de fazer suposições erradas, algumas conjecturas a respeito de quem fez o quê. E esse livro é muito pobre em relação a isso. Qual que é o enredo aqui? Alguém vai comprar uma casa, percebe ali que a planta do imóvel parece meio estranha, pede a opinião de alguém que é mais entendida ali em certos mistérios, a pessoa olha e fala: nossa, realmente, que planta esquisita. Essa casa deve ter sido projetada para que uma criança assassina vivesse ali e conseguisse matar e desovar os corpos sem ser vista. Aí essa teoria, bastante esdrúxula, é imediatamente abraçada por quem fez os questionamentos e ele sai em busca de pistas que corroborem já de cara essa ideia inicial, embora bastante estranha. E aí ele, a certo ponto do livro, conhece uma pessoa do nada que se apresentou ali para ele. Olha, viu o que você escreveu? Eu sei quem morou naquela casa. Conta uma história e ele de cara acredita. E aí ele descobre um aspecto ali, um detalhezinho dessa história que não era bem assim, confronta essa pessoa, olha, e aí, né? O que você me diz disso? Verdade, desculpa, eu menti mesmo. E aí ela continua contando umas outras coisas e ele, a partir dessa mentira, passa a duvidar da personagem? Não, continua tomando como 100% verdadeiro tudo que sai daquela boca. Então assim, o livro segue nessa toada, sabe? Alguém fala uma coisa, ele só aceita e segue, aceita e segue. E eu não tenho como continuar falando dos meus desagrados em relação a isso sem dar spoiler, tá? Mas ficou bem claro que o livro não dá margem para que o leitor faça as suas interpretações e tenha as suas suposições. E a solução de tudo isso é bem de repente, assim, sabe? Meio que em 2, 3 páginas tudo é explicado e depois tudo é resolvido. Não dá, sabe? Uma boa ideia, mas uma execução que deixou muito a desejar. E é muito estranho, porque esse livro estava sendo muito elogiado por muita gente. Não sei se eu li errado, de repente, né? Mas eu não enxerguei aqui a maravilha que eu vi tanta gente por aí alardeando. Paciência. É outra publicação da editora Intrínseca com a tradução de Jefferson José Teixeira. Aí sabe o que me dá mais raiva? Esse livro aqui era, né, o do Clube de Outubro. Li o livro numa tacada só e eu fui ao encontro? Não, eu esqueci. Eu confundi a data, confundi os finais de semana e à toa. Eu só li esse livro até o final porque eu não tinha outra escolha. Eu estava fora de casa, esperando meu filho fazer uma prova, então era o único livro que eu tinha à mão. Se eu estivesse lendo esse livro aqui em casa, mas eu não tinha terminado. Ele teria aparecido já lá no videozinho dos abandonados. Bom, comentei por alto, né, sobre o
Nós, do Zamiati, também terminei em outubro. Depois de me arrastar com esse livro aqui, me debater com este livro por um pedaço de setembro e quase o mês todo, em outubro, terminei. Não deveria ter insistido. Por quê? O livro é ruim? Não. Ele é difícil? A linguagem dele é difícil. E eu estava perdendo o fio da meada deste livro em alguns pontos. Então, pegava, voltava umas páginas, me ambientava. Estava naquele esquema de volta 5 páginas, avança 15, volta 5, avança 12, e aí vai. Deveria ter abandonado para fazer uma leitura mais proveitosa. Enfim, errei, fui moleca, fui teimosa. O que é que nós temos aqui? Uma distopia clássica, talvez a mais clássica, em que um indivíduo mora, como sempre em distopias, numa sociedade de absoluto controle pelo Estado, com falta de privacidade, supressão das individualidades, supressão de liberdade artística, de expressão artística, melhor dizendo. Enfim, um cara absolutamente, segundo ele acredita, racional. Tudo pode ser explicado por matemática. Ele é um matemático que está envolvido em 2 projetos que são entrelaçados aqui neste livro. A construção de uma nave chamada Integral, que tem a finalidade de colonizar outros planetas, e de levar para estes outros planetas a perfeição deste mundo, porque afinal de contas aquele modelo de governo é maravilhoso. Eles são a régua do mundo, do que é certo, do que é errado, do que não pode, do que pode. Bem imperialista. Ele trabalha nesse projeto e também na elaboração de uma carta que seguirá dentro desta nave, contando como é maravilhoso aquele universo. E ele é um entusiasta do regime. Quando eu li Calocaína, li e resenhei no começo do ano, comentei que era a primeira vez que eu lia uma distopia narrada por um entusiasta do regime, porque normalmente os protagonistas são opositores do regime, né? Pois é, aquele tinha sido o primeiro, esse aqui é o segundo que eu leio com um protagonista que adora o universo em que ele vive. Mas é claro que não existiria o livro se essas certezas dele a respeito da exatidão de tudo e da correção, ou melhor, das boas intenções do regime não fossem colocadas à prova por algum personagem que chega para desestabilizar o protagonista, colocar à prova as suas certezas e as suas paixões pelo regime. Nessa sociedade, todos os prédios são de vidro, tudo é transparente, todo mundo vê tudo, não existe privacidade. E a primeira transgressão que esta pessoa faz, esse protagonista cometer, é justamente fugir das suas obrigações, do que ele deveria fazer num certo período e mentir. E a partir desse momento em que ele mente e conhece um pedaço de mundo que é diferente do que ele vive, de fato esse cara fica bastante perturbado. E essa perturbação pode ser boa para ele ou não. Isso a gente descobre lendo. Um livro muito bom, muito bem escrito, publicado pela editora Nós, que eu acho que eu não falei, com tradução da Gabriela Soares. Então assim terminei outubro, 2 leituras. Em novembro, o livro do clube seria Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpi, se eu não me engano. Mas como eu sabia que eu teria um compromisso nesse dia, eu sequer comprei o livro. E aí depois o meu compromisso foi adiado e eu não tinha o livro para ler. Enfim, nesse caso, o que a gente faz, né? Só vai para tomar café, não para falar do livro. Passei novembro praticamente inteiro lendo um livro de um autor que me faz, às vezes, questionar se eu realmente sou alfabetizada. Tamanho do livro, quase o mês todo. Por quê? Porque era do senhor Byung-Chul Han, A Crise da Narração, uma obra de não ficção. Eu gosto muito do Byung-Chul Han, mas os livros dele me tomam tempo. Nesse aqui, ele comenta algo que é perceptível para todos nós, mas ele coloca aqui em termos filosóficos,
mais acadêmicos, né? Que são muito bons. Qual é o tema? A nossa perda de habilidade em narrar coisas que são relevantes para a nossa essência humana. Essa descrição ficou esquisita e eu vou melhorar isto. O nosso modo de vida contemporâneo está minando a nossa capacidade de contar histórias que sejam significativas para a nossa natureza. A humanidade evoluiu contando histórias, a princípio só por meio da fala, depois com a publicação de obras, mas de todo modo, essa contação de histórias transmitia valores, mitos, crenças e vários outros elementos que compõem nossa cultura, nossos valores, nossa estrutura como povo. E normalmente, a princípio pelo menos, essas contações de história eram em grupos, então eram atividades mais agregadoras. Hoje nós estamos num modelo de sociedade que privilegia a informação em detrimento da narração, e a narração nesse sentido, da transmissão de valores humanos, vamos simplificar dessa forma. No modelo anterior, o indivíduo que ouvia ou consumia a narrativa conseguia atribuir valor a ela e, de alguma forma, enriquecer a sua própria existência. Hoje, a estrutura de narração tem sido usada para disseminar e vender dados, informações, produtos, ideias. E essa disseminação é feita a partir da fragmentação da sociedade. Então, nós deixamos aquele modelo em que as narrativas formavam a sociedade, formavam o indivíduo de forma agregadora, e partimos para este momento em que a narrativa privilegia distribuição de informações e dados de uma sociedade desagregada. E o Hunter faz um trocadilho interessante com um termo que anda meio na moda, que é o storytelling, que tem sido muito aplicado para a arte de se contar uma história para vender ideias ou tomar decisões, que ele chama de story selling, que seria essa contação de uma história, de uma narrativa com o intuito de vendas. Achei um livro muito bom e falei muito rasamente sobre ele aqui. É difícil resumir as ideias do Han em pouco tempo, mas fica aqui a recomendação de leitura. Não recomendo começar Byung-Chul Han por este livro. Não sou uma grande entendida neste autor. Até agora, li apenas 3 livros dele. Sociedade do Cansaço, Infocracia e, depois, A Crise da Narração. Acho que foi uma boa sequência, e indico essa sequência também para alguém que nunca leu este autor, porque aqui no Infocracia, ele parte de conceitos lá do Sociedade do Cansaço para falar sobre informações e dados como instrumentos de poder. E deste livro saem ideias que são mais exploradas, mais bem aproveitadas aqui no A Crise da Narração. Então achei muito positivo ter lido A Crise da Narração depois do Infocracia. Recomendo essa sequência, tá? Não falei da edição. Este aqui, A Crise da Narração, é uma publicação da editora Vozes com a tradução de Daniel Guilhermino. Ainda em novembro, li numa tacada só um livro da dona Hilda Hilst. São 2 peças de teatro bem curtinhas e bem densas também. Neste volume nós temos 2 peças, As Aves da Noite e O Visitante. A primeira delas, As Aves da Noite, segundo a própria Hilda Hilst, era um alerta sobre a ascensão do neonazismo na Alemanha. E essa peça foi escrita em 1968. Então, como ela diz numa carta para o Anatol Rosenfeld, se eu não me engano, ela tinha bastante receio de que essas ideias disseminadas pelo nazismo continuassem a fazer novos adeptos. Veja que já em 68 ela tinha muita razão em sua preocupação. Mas
Sobre a peça em si, ela é inspirada num fato real. Um padre franciscano se ofereceu para ir para o tal porão da morte no lugar de um pai de família judeu. Esse homem, esse pai de família, havia sido sorteado para ir morrer de fome, realmente, nesse porão da fome. Entrou em desespero e o padre se ofereceu para ir no lugar dele. Até aí, fato verídico. A partir disso, a Hilda desenvolve a sua peça. Então, a peça já começa com o padre e outros 3 companheiros de cela, já há algum tempo privados de alimento, então também estão bastante debilitados fisicamente e mentalmente. Eles estão em alguns momentos delirantes. Mas o que eu achei interessante nessa peça? Embora haja muito delírio na forma como eles se expressam, claro, eles estão já com uma confusão mental bem avançada, existe muita lucidez no que eles dizem, em como eles leem a situação toda. Existe muita lucidez a respeito do absurdo da situação em que eles se encontram, do absurdo da situação da Alemanha e da Polônia nesse momento, e eles têm uma clareza também muito grande de todos os sonhos que eles não realizaram, de tudo que era o potencial de vida que eles tinham e que ficou para trás. Num dado momento aqui, existe a entrada de uma mulher nessa cela, e eu achei muito interessante como a Hilda também trabalha aqui a questão de culpa do sobrevivente. Em muitos momentos, em muitas falas dessa mulher na peça, eu me lembrei de um outro livro igualmente triste que eu resenhei no começo do ano, que é o Atos Humanos, da Han Kang. Lá essa questão da culpa do sobrevivente também é bem trabalhada. Claro, aqui como é uma peça de teatro muito curtinha e essa mulher não está entre eles desde o início, o tratamento desse sentimento é feito de forma mais breve. Mas não é por isso que ele é menos impactante. Muito boa essa peça. Já a segunda, ela tem um tom bem diferente. É O Visitante. Nessa peça nós temos apenas 4 personagens. A primeira delas, a Ana, que é uma mulher de 40 anos, ainda muito bonita, muito viçosa, muito delicada. A filha dela, a Maria, que ao contrário da mãe, é uma mulher mais amarga, mais ressentida, parece ter mais idade do que ela efetivamente tem, que são 25 anos, e morando na mesma casa são as duas, e o marido da Maria, que é o homem, apenas isso. O quarto personagem, que é o Corcunda, não mora na casa, ele surge depois. A relação entre a Ana e a Maria é muito tensa, é muito estranha, você fica desde o começo incomodado com a rispidez da Maria, e a Ana em alguns momentos parece que ela realmente não entende o que ela diz, mas tem hora que parece que ela só é uma sonsa mesmo, fingindo que ela não entendeu por que a outra tá brava. Então é uma relação muito conflituosa entre mãe e filha, e o conflito fica mais evidente ainda quando a gente percebe que a Ana, a mãe, está grávida. Mas de quem? Se o único homem que tem naquela casa é o genro dela. Então é uma peça muito curta, não dá para falar mais do que isso, ela não tem nem 40 páginas, tá? Então não dá para me alongar mais a respeito disso. Mas também é uma peça muito bem escrita e muito tensa pelas pausas. Você sente ali o tempo todo que existe uma torta de climão entre os personagens. Gostei bastante. Por fim, chegamos em dezembro. Vou repetir algo, acho que pela 3ª vez. Li este livro numa tacada só. Vamos comprar um poeta, do Afonso Cruz, uma publicação da Dublinense, e ele é um autor português. Esse aqui era o livro de dezembro do Clube do Livro aqui da cidade. E olha só, a expectativa é a mãe da decepção. Não é que esse livro seja ruim, não é. Mas, pelo tanto que ele já foi alardeado, eu tinha uma expectativa alta em relação a ele. Aqui nós também temos uma distopia em que tudo é exato, tudo é medido, tudo é calculado. O protagonista do Nós ia achar essa menina aqui o máximo, quer dizer, ela não.
Porque a protagonista desse livro, que é essa menina, ela está bem habituada, bem ambientada naquela sociedade, mas ela tem um pezinho ali no questionamento, no querer viver de uma forma diferente da que é estabelecida como a normal. Tanto que é ela quem pede que o pai compre um poeta, e isso é bastante literal. Nesta sociedade em que a arte não tem valor algum, porque ela é inútil, e a inutilidade da arte e a inutilidade, na verdade, de tantas coisas que nos tornam humanos é um dos pontos de discussão dessa obra. Mas voltando, a arte aqui é tão desvalorizada que um artista pode ser comprado. Ou seja, o produto do que ele faz não tem valor, mas ele em si é tratado como um bem. Seguimos. Essa garota quer muito um poeta e ela gosta do poeta, gosta das coisas que ele escreve, tem orgulho de ter um poeta para si e não entende por que as outras pessoas não enxergam o valor que ela enxerga nas obras dele. Por isso eu disse que ela é meio diferente ali, não é tão cria assim do protagonista lá do Nós. Também um livro muito curtinho, não dá para falar muito sobre o enredo dele sem dar spoiler. Mas qual que foi o problema, o porquê da minha decepção? Achei que foi um subaproveitamento de um tema que poderia ter sido mais bem explorado. Acho que se, em vez de um livro tão curtinho, ele fosse um pouco mais longo, talvez ele ficasse mais agradável de se ler. Ou se, mesmo sendo curtinho como é, ele não tivesse aquele tom de didatismo que existe em vários trechos desse livro. E eu não gosto de livro que tem uma certa tese e que fica ali o tempo todo andando em volta dessa tese que o autor quer defender. Esse aspecto meio didático me incomoda um bocado. Então, repito, não é um livro ruim, mas de que eu esperava mais, bem mais. Esse finalzinho de ano foi o ano definitivamente da não ficção. Eu li 8 livros, dos quais 3 obras de não ficção que eu achei sensacionais, inclusive a que eu vou comentar já já, e 5 de ficção. E dessas 5 de ficção, vejam que eu só realmente amei o livro dos Baltimore e as 2 peças da Hilda Hilst. As outras 3 obras de ficção ou não foram uma experiência interessante, como Nós, ou foram livros que me desapontaram mesmo, né? Como o Casas Estranhas e o Vamos Comprar um Poeta. E eu encerrei o ano, então, com O Dia em que Voltamos de Marte, da Tatiana Rock, que é historiadora, filósofa e matemática. E com uma interdisciplinaridade dessas, não é de se espantar que tenha saído um excelente livro sobre história da ciência e sua relação com o poder. É um livro excelente, já digo de antemão, mas é uma leitura que traz um certo desalento em alguns momentos. É uma leitura que nos confronta com a pequenez de certas mentes, de certas ideias da atualidade, coisas do tipo terraplanismo, teorias da conspiração em geral. Logo aqui na introdução do livro, ela começa um parágrafo assim: este livro é uma viagem pela história. Começa na época da razão e termina no mundo de hoje, quando o apreço pela razão parece diminuir. Logo adiante, há quem acredite em teorias conspiratórias ou fatos alternativos. Nossa opinião é de que essas pessoas não são ignorantes, nem tomam estes caminhos por falta de conhecimento ou por má fé. O fenômeno de pós-verdade é apenas um alarme a indicar outro problema mais abrangente. E mais adiante, encerrando este parágrafo, a sensação de pertencimento a um mundo comum nos dava certa segurança. O avanço científico e tecnológico fortalecia a confiança de que as dificuldades que restassem seriam resolvidas com o passar do tempo. Hoje, essa confiança está se desfazendo. As pessoas começaram, então, a se reunir em pequenos grupos,
E esses grupos passaram a funcionar como mundos separados, como se cada um vivesse em seu próprio planeta. Para mim, esse parágrafo resume bem qual é o sentido, o tom geral deste livro. Ela nos conduz aqui à história da ciência, sempre colocando em perspectiva qual era a posição do poder dominante da época em relação àquele tema. Salvo alguns eventos específicos que contrariaram ou o poder político ou o poder religioso dominante, de modo geral, o avanço científico sempre foi visto como um aliado dos poderes de cada tempo. E no século XX, enquanto os nossos satélites estavam apontados para fora, procurando coisas no espaço, havia uma certa paz. Já meio abalada, porque certos setores da sociedade já se manifestavam contra a corrida espacial, mas até então as figuras de poder, em sua maioria, estavam alinhadas com o desenvolvimento científico. Quando é que acontece uma primeira, mas muito importante, ruptura entre avanço científico e avanço social e concordância da hegemonia de poder? Quando esses satélites voltam para dentro do planeta, quando se começa a dar mais importância para as observações da atmosfera da Terra e uma crise climática é sugerida. A partir daí, começam a surgir com cada vez mais frequência grupos que se dedicam à pós-verdade e à distorção de estudos para subsidiar suas ideias. E estes grupos ganham também uma plataforma política em que se apoiar. E não é difícil a gente ver esses grupos hoje muito bem representados, né? Nós temos negacionistas de todas as espécies, terraplanistas, adeptos das mais variadas teorias de conspiração, com cada vez mais frequência esses ditos grupos de pós-verdade ganham o amparo, o apoio de detentores de poder político que usam essas ideias como plataformas de seus próprios discursos. Por isso eu comecei o comentário a respeito deste livro dizendo que ele é excelente, sim, mas é uma leitura meio desoladora. A gente vê isso por todos os lados. Enfim, uma leitura sensacional. Fechei o ano com chave de ouro, quer dizer, fechei vírgula. Esse aqui eu realmente concluí em dezembro, mas eu quero mencionar aqui uma leitura que ainda está em andamento. Virei o ano com 12 anos de escravidão, do Solomon Northup, em andamento. Então, devo terminar este livro agora em janeiro, falo sobre ele em breve. Só para registrar aqui que já vinha em andamento. Muito bem. Estas, então, foram as minhas últimas leituras de 2025. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.